Bom dia a todos, Shabbat Shalom, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês e de todos os seus familiares. Que tenhamos paz em nossa vida. A nossa porção de hoje, a Parashá Toledot, ou podemos ler também como Toldot, significa gerações. Ela está no livro de Gênesis, no capítulo 25, a porção dos profetas, a Haftará e Malaquias. O tema que eu escolhi é Isaac, parece, mas não é. E na Brit Hadashah, o Novo Testamento, está em Mateus 10. Nessa porção, nessa Parashá de hoje, nesse Shabat de hoje, nós vamos falar sobre as gerações de Isaac e sobre os destinos de Esaú e de seu irmão Jacó, Yaakov. Aí está implícito o destino de dois grandes povos, que são traçados aqui através das palavras de Isaac. Na minha opinião, talvez não haja uma figura mais enigmática na Torá, incluindo toda a Torá, que o nosso antepassado Isaac. Além dessa porção, quase nada sabemos sobre ele e o que ele fez durante a sua vida. Em vez disso, nós somos levados a crer que após o clímax do seu feito de esticar o pescoço para receber o golpe de lâmina do seu pai, ele retira-se para uma vida pacífica, cavando poços. Igualmente frustrante é o papel aparentemente passivo que ele desempenhou nos episódios em que ele aparece. Ele é levado por seu pai para ser sacrificado a Deus. Eliezer, o servo de Abraão, é enviado para encontrar uma esposa para ele. E sua mulher o pressiona para que ele envie Yaakov para encontrar uma esposa. Seu filho Yaakov o manipula para receber suas bênçãos. Por que Isaac parece ser uma marionete nas mãos daqueles que o rodeiam? Que lições podemos tirar desse comportamento aparentemente fora do comum, desse segundo grande patriarca do nosso povo? Os nossos sábios, eles ensinam que os patriarcas, eles eram muito mais do que progenitores da nação judaica. Cada um agia como o guardião dos portões, que eles destravavam os portões celestiais, permitindo a nós estabelecer um relacionamento com o Eterno. Eles foram capazes de elevar a sua
constituição genética, legando aos descendentes as qualidades divinas que foram suas conquistas durante a vida. Abraão personifica a qualidade de Hesed, de graça. A maioria das Bíblias brasileiras traduzem como bondade, porque não acreditam que Hesed, graça, existiu no Antigo Testamento. Cada ação, cada pensamento, cada palavra que ele falou estava repleta de amor e de preocupação pela humanidade. Isaac é a personificação do divino atributo de Gevurah, de força. Em Pirkei Avot, no Talmud, Ética dos Pais, os rabis ensinam: quem é forte? Aquele que domina as suas paixões. A força, ela não é medida por aquilo que você faz, mas por aquilo que você não faz. Autocontrole, disciplina, organização são ferramentas fortes daquele que não pode ser simplesmente levado pelas emoções, pelos caprichos do instinto. A lógica é que esta qualidade deveria estar presente em todos os relacionamentos de Isaac. Certamente não dá para questionar que foi necessária uma grande força para ele, para calmamente se oferecer no altar. Mas e quanto ao resto? E quanto ao resto da sua vida? Onde mais a gente vê essa atitude dele em destaque? A criação é uma manifestação da bondade do Eterno. O Senhor não tem necessidade pessoal de nos trazer a vida. Deus é a essência da perfeição e é a própria antítese do conceito de necessidade. Suas intenções era apenas que ele desejava nos conceder o maior de todos os prêmios, o dom da eternidade, que viria apenas de nos conectarmos e obedecermos ele através dos seus mandamentos. Entretanto, existe aí um pequeno problema. O amor de Deus era transbordante. O desejo dele doar, dele dar, é tão forte que se ele não controlasse esse desejo, ele derramaria sobre nós a sua luz divina em quantidades que poderia até acabar com o propósito da criação. Ao invés de dar a nós, seres humanos, a oportunidade de atingir a perfeição, de batalhar, de aprender a lutar por nós mesmos e pelos demais, ele teria nos concedido a recompensa sem que precisássemos levantar um dedo sequer. Embora isso pareça ser tentador, viver uma vida assim, sem nenhum desafio,
sem nenhum obstáculo para superar, sabemos que não ficaríamos satisfeitos se tivéssemos essa vida. Nós nos sentiríamos roubados da nossa dignidade se nos fosse negada a chance de conseguir algo que nós tivéssemos que lutar por nós mesmos. Por isso, foi necessário para Deus refrear esse amor abundante, dando-nos a chance de conseguir algo através do nosso esforço. E isso, de modo algum, diminui o amor. Pelo contrário, aumenta, porque o torna mais real. Isso é semelhante ao modo como nós, pais, nos sentimos quando observamos nossos filhos lutando com adversidades. A nossa vontade é anular aqueles golpes que eles recebem. Nós queremos sempre protegê-los da humilhação, da dor e da derrota. Mesmo assim, sabemos que isso destruiria o seu próprio ego, seus sentimentos de competência, a sua segurança interior. Esta é a aplicação dos atributos de vontade, de bondade e de força de Deus. A sua bondade deseja derramar sobre nós o maior bem, aquele bem inimaginável. O atributo da força, da restrição, impede que a sua bondade nos sufoque. Poderíamos dizer que é a qualidade de força que possibilita que o atributo da bondade se torne significativo e eficaz, dando a nós o espaço necessário para criarmos também a nossa eternidade. Isaac personifica a força. É a sua missão facilitar a bondade de Abraão. Como que ele pode fazer isso? Ele sai do contexto, ele retrai-se e permite que a memória e o legado de Abraão sejam perpetuados. Ele poderia ter criado os seus próprios seguidores, mas escolheu a negação de sua identidade para que o mundo recebesse uma dose adicional da bondade de Abraão. Nossos sábios nos dizem que Isaac era uma cópia fiel do pai. Isso não é uma coincidência. O trabalho dele era ser pai. Qual é a diferença entre um poço de água e uma fonte de água? Um poço retira a água daquela reserva e contém ali uma quantidade finita de água. Mas uma fonte é viva, ela tem vitalidade própria. Isaac cavava poços, abria os poços que o seu pai havia cavado e lhe dava os mesmos nomes que o seu pai deu a esses poços. Não está vivo por si só, está conectado à fonte que é o seu pai. Em cada relacionamento que ele participou, Isaac desempenha um papel passivo. Ele não é tolo, ele não é incompetente,
Ele não é marionete. Pelo contrário, ele conseguiu dominar a habilidade de se ocultar nos bastidores e de fazer os outros crer que ele não está ali. Mesmo assim, permanece sutilmente trazendo à tona o melhor daqueles que estão à sua volta, deixando que eles se sintam importantes, deixando-os sentir que conquistam, enquanto realizam ações para ele. Esta é, de fato, um sinal de força de Isaac, e não de fraqueza. Nós, como pais, devemos extrair a lição daquele pai que nossos sábios dizem ser o verdadeiro pai, aprendendo a soltar nossos filhos, a não dominar cada decisão que eles tomam. Como uma sombra, devemos agir cuidadosamente, tocando e não tocando, para que eles possam vir a descobrir sua própria identidade por si mesmos. Esta é a verdadeira bondade, aquela que imita a bondade divina. Gozado que ontem eu estava conversando com meu filho, perguntei sobre um amigo dele que estava meio sumido. Ele falou assim: pai, agora está difícil encontrar com essa pessoa, porque às vezes a gente junta uma turma, viaja, vai para a fazenda de um amigo e tal, e o pai dela não deixa a namorada dele, desse amigo dele, ir. Eu falei, mas como assim? Ele fala assim, se não tiver um adulto presente, responsável, ela não vai. Aí eu falei assim, quantos anos ela tem? 26. Então eu falei assim, então já tem presente adulto, tem você, tem ela, tem um monte de adulto presente. Não, mas tem que ter um adulto responsável. Um adulto, então ele não a considera adulta, ela é o quê? Uma criança de 26 anos? Então, isso sufoca, né? Eu digo que a gente ensina nossos filhos princípios até os 16 anos. Depois, nós vamos dando conselhos, mas ele escolhe a vida. Tem que ser assim, senão criamos pessoas inseguras, pessoas que não sabem tomar decisões, pessoas infantis com 26 anos. Começamos nossa paraxá com a seguinte informação. Técnica. Parou? Não está parando? Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Toledot significa gerações, nascimentos. Vem da palavra Yatzer. Significa algo que é levado a existir por alguém e que procede de tal pessoa.
O texto que nós acabamos de ler também nos informa que Isaac casou-se aos 40 anos. Isso é um pouco incomum, né, para os padrões atuais. Mas a Escritura nos fala que ele já era um homem maduro, tanto física, quanto espiritual, quanto emocional, e que agora, sim, procurava casar-se. Isso não era um capricho de Isaac, mas ele tem que dar continuidade à promessa que o Eterno fez à sua família. E agora, aos 40 anos, ele está pronto para casar-se com Rebeca. E agora, após casar com ela, Isaac ora por ela, pedindo ao Eterno para que ela concebesse, porque, como vimos, ela era estéril. E a palavra usada aqui no texto, na Bíblia hebraica, é o tetagrama. E significa o Senhor, as palavras Yud Rei Vav Rei, né, que nós não pronunciamos, a palavra do nome de Deus, significa o Senhor se tornaria aquilo que Isaac necessitava naquele momento. A cura de Rebeca. O texto diz que ela era estéril, incapaz de gerar um filho no seu ventre. Na antiguidade, as mulheres estéreis eram consideradas amaldiçoadas. E quando Moisés pergunta o nome de Deus, 90% das Bíblias em português diz: eu sou o que sou. Essa tradução, eu sou o que sou, dá a ideia de quando você aconselha uma pessoa a mudar, que às vezes ela tem um defeito grave que incomoda os outros, ela fala assim: eu sou o que sou, eu não vou mudar, nasci assim, vou morrer assim. Vocês já ouviram isso? Essa não é a tradução. O que Deus está dizendo aqui, Erri, Asher, Erri, eu serei quem eu serei. O que quer dizer isso? Eu serei quem eu serei. Eu serei quem você precisar que eu seja. Isso é uma coisa fundamental na nossa vida com Deus. Isaac buscou o Senhor porque ele precisava de cura. Como ele deve ter orado: Senhor, o Senhor disse que o Senhor seria quem eu necessitasse que o Senhor fosse. Eu necessito da cura da minha esposa. Clama ao Senhor, cure-a. E ela foi curada. Certamente que Isaac sabia que foi o Senhor aquele que poderia resolver o seu problema, e o Eterno ouviu o seu clamor. Por isso, foi a ele. Novamente, a palavra aqui é Yud Rei Vav Rei, o tetagrama. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca concebeu. Eu não sei se eu já contei para vocês. Se eu contei, vocês me desculpem. Eu tinha uma célula
onde um casal já tinha feito todos os tratamentos possíveis nas melhores clínicas do Brasil para a esposa engravidar. E não tinha jeito, ela não engravidava de forma alguma. E um dia na célula, eu dando uma palavra, Deus falou audivelmente no meu ouvido: eles não têm uma criança por causa do aborto. Eu ouvi aquela palavra e continuei dando a célula. Quando acabou, eu chamei os dois e falei: olha, durante a célula, Deus falou isso comigo. Ela falou assim: irmão, não tem caso nenhum de aborto na minha família. Eu nunca fiz aborto na minha família, minha mãe nunca fez aborto na minha família. Eu falei: mas se Deus falou, tem. Procura lá amanhã, liga para sua mãe, liga para sua avó e vê, porque Deus não mentiu. Ele atravessou a minha lição para me falar isso. Então é uma coisa importante. Então pode pesquisar, porque tem. Aí tá. No dia seguinte ela me liga: Simon, eu fui falar com a minha mãe e a minha mãe disse o seguinte: olha, eu tenho certeza que foi Deus que falou para o... nem lembro como é que chamava a pessoa que dava a palavra, mas eu era o coordenador. Então vamos dizer assim, eu tenho certeza que foi Deus que falou para o seu coordenador. Mas não tem um aborto, tem 3. Eu, uma época, fiquei separado do seu pai, tive um caso com uma pessoa, engravidei 3 vezes e abortei as 3. Ninguém sabe disso, só eu e o médico. Nem a sua avó sabe. Eu guardei segredo. Nem a pessoa que eu estava sabe. Então eu tenho que acreditar que foi Deus que falou com ele, porque ele sabe quem é meu médico? Eu falei: eu não sei nem quem é, não sei nome, não sei nada, absolutamente nada. Eu falei: pois é, então, e o que a gente faz? Eu falei assim: olha, primeiro você tem que se arrepender pela sua mãe, porque ela mora longe, em outro estado, ela não vai vir aqui, então você pode se arrepender por ela, mas tem que ter um arrependimento verdadeiro, um arrependimento do fundo do seu coração. E 2 dias depois, eles chamaram eu e Estela para ir à casa dela, para fazer essa oração. E nós oramos e pedimos perdão, tanto eu quanto Estela, quanto eles, por esse ato de assassinato, né? De 3 gerações, né? Porque foram 3 crianças mortas. 3 meses depois, ela engravidou. Engravidou, hoje a menina tem quantos anos, Estela? 10 anos. Hoje tem 10 anos, menina linda, de olhos azuis, um doce de menina. Então, Deus pode ser aquilo que nós necessitamos. O que parece uma maldição, o Eterno transforma na capacidade de gerar um filho. E nós sabemos que nesse período o Eterno agiu 2 vezes com o propósito de trazer a nação de Israel à existência. Ele curou Sara da esterilidade e
curou Rivka da esterilidade. Quando o Eterno determina que algo deve acontecer, ele usa os seus ilimitados recursos a fim de cumprir os seus propósitos na terra. E agora é Rivka, Rebeca, que entra em cena. Os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Eterno. E o Eterno lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Novamente, na Bíblia hebraica, a palavra que define o Eterno é o tetagrama, Yud Rei Vav Rei. Agora é Rivka, é Rebeca que busca por algo que o Eterno se torne a resposta dela, o desejo dela de cura. O que aconteceu aqui nos mostra a extensão do plano do Eterno para as nações do mundo. Ele falou que dentro do ventre dela existiam 2 nações. A palavra ventre, barriga, é Beten. Nação é Goi, ou o plural, nações, é Goim, que significa nações gentílicas. Isso parece um pouco estranho, porque Esaú, é pai dos edomitas, mas Jacó, Jacob, ele dá origem às 12 tribos de Israel. Então, como podemos entender essa palavra? Isso somente pode ser entendido quando a gente vê que o Eterno fez com que Israel fosse pulverizada pelo mundo 2 vezes. Primeiro, no cativeiro assírio, quando 10 tribos foram para lá e nunca mais retornaram. E também na destruição de Israel no ano 70 depois de Cristo, quando foi destruído pelo general Tito. Durante a história, houve uma assimilação muito grande dos judeus no mundo, e isso também nos diz que, hoje em dia, muitas pessoas conheceram ao Eterno, conheceram a Yeshua, sem que realmente soubessem quem são. Há muitos judeus cujas identidades foram perdidas, que hoje são crentes em Yeshua. Então, a gente vê e percebe essa palavra de Rebeca sobre os seus filhos. E o seu cumprimento se dá até nos dias de hoje. Toda vez, isso o rabino Shlomo Yitzhak, mais conhecido como Rashi, né? Se você pegar o Ra, o Shi e o I, fica Rashi. Foi um rabino da França, um dos mais famosos que já houve, e foi ele que fez os primeiros comentários sobre o Talmud, a Torá e o Tanar. E ele diz num dos seus comentários que toda vez que Rivka passava por uma escola de estudo da Torá, Jacob chutava a barriga dela e se agitava para sair de lá. E quando
passava por uma casa de adoração de ídolos, Esaú, lutava para sair. O nascimento dos irmãos é narrado aqui em Gênesis 25, 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo, lhe deram o nome de Esaú, e depois saiu seu irmão, agarrado ao calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Os garotos nasceram, apesar de serem gêmeos, né? Foram prontamente diferenciados. Esaú significa peludo, cabeludo, porque tinha todo o corpo coberto com um pelo ruivo. O seu irmão, né, Jacó, nasceu segurando o calcanhar de Esaú, e quando eles nasceram, Isaac tinha 60 anos e casou-se com 40. Então, eu suponho que ele orou durante 20 anos para que sua esposa concebesse. Isso nos faz pensar muito, pois a gente busca hoje em dia sempre os caminhos mais fáceis, a fim de a gente atingir os resultados desejados mais rapidamente. Isaac orou sem desistir durante muito tempo, a fim de que sua esposa fosse curada. Ele não buscou nenhum atalho para receber rapidamente aquilo que ele necessitava. E nós aprendemos com Isaac a não desfalecermos, ainda que a resposta tão esperada na nossa vida não venha imediatamente. Com o passar do tempo, cada um se dedica a alguma coisa. Esaú foi um perito em caça, e Jacó tinha uma vida mais tranquila, mais caseira. E foi num desses episódios de caça de Esaú que ele revelou aquilo que ele sentia de fato. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixe-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Ele gostava muito dessa comida vermelha, então ele já era ruivo e ainda gostava de comida vermelha, e deram o nome para ele de Edom, de vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Aqui, Jacó tira proveito da situação do seu irmão e compra dele o direito de primogenitura, que em hebraico é becorá, direito de primogenitura, que significa aquelas reivindicações legais que o filho mais velho tem, como a porção dupla da herança, né, a porção dobrada da herança, e também de outros direitos que somente o primogênito tem. Esaú, então, faz aquele negócio com seu irmão sem pensar, sem entender o privilégio que era ser um primogênito. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu.
assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú desprezou a sua primogenitura. E a palavra desprezar em hebraico é baz. E o sentido é dar pouco valor a uma coisa importante. Quando Esaú despreza o seu direito de primogenitura, ele estava desprezando o seu direito às bênçãos que seriam suas. E aí o próprio Deus transfere essas bênçãos a Jacó, a Jacob, transfere esse direito a ele, para que a profecia dada a Rivca, a Rebeca, de que o maior serviria o menor, se cumprisse. O Eterno age de forma a concretizar os seus objetivos, os seus planos, através da vida daqueles que o obedecem. Quando houve um período de fome em Canaã, Isaac vai para o Egito para uma forma de tentar não ser atingido por essa tribulação. E apareceu-lhe o Eterno e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A palavra que define o Eterno aqui é novamente o tetagrama, o Yud-Rei Vav-Rei. Isso significa que o Eterno se tornaria aquilo que Isaac necessitava. A provisão contra a fome. Isaac apenas teria que obedecer a fim de receber aquilo que o Eterno já havia preparado para ele. Vou repetir essa frase como nós. Nós apenas temos que obedecer a fim de receber aquilo que o Eterno já preparou para nós. A palavra do Eterno para Isaac foi: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abrão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O Eterno aqui mencionou abençoar Isaac, ali em cima. Opa. Abençoarei Isaac. O que significa abençoar? Dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. O Eterno ordena a Isaac que habite temporariamente numa terra estranha, né? Peregrine nessa terra. Mas essa habitação era temporária. Ali não seria o seu lugar definitivo. E ele diz que, ainda que seja uma terra estranha, ele o abençoaria, dando-lhe poder para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. E o Eterno diz
que daria à descendência de Isaque aquelas terras. A terra foi prometida a Abrão, e novamente o Eterno repete a promessa que já havia feito. O Senhor continua falando sobre a descendência física de Isaque, dizendo que eles seriam numerosos. E, além disso, que através da descendência, todas as nações da terra, aquela palavrinha que vimos, Goim, todas as nações da terra, todas as nações gentílicas seriam abençoadas. Estas nações, então, receberiam o poder para serem prósperas, bem-sucedidas e fecundas, se obedecerem à palavra do Senhor. O Senhor liga a obediência de Abraão, que ouviu a sua voz e recebeu do Eterno inúmeras bênçãos. A obediência está intimamente conectada a recebermos as bênçãos que já foram dadas, mas não chegaram até nós. Isaque e sua família habitou em Gerar. Os seus vizinhos queriam saber o que os trouxe ali. E a postura de Isaque foi a mesma do pai. Quando desceu do Egito, ele mentiu sobre sua esposa. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rívica, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava em intimidades com Rívica, sua mulher. Apesar daquilo que Isaque disse sobre ele e Rívica, Abimeleque notou alguma coisa estranha. É lógico que alguém acabaria vendo Isaque e Rívica em intimidade, abraçando, beijando, que acabava com a teoria de irmãos. E isso dá um susto em Abimeleque, e ele manda chamar Isaque. E quando ele confirma a verdade, Abimeleque ordena que nenhum homem da terra toque um dedo em Rívica, Rebeca. Quando Isaque diz a verdade, olha isso, quando Isaque diz a verdade, ele libera o poder do Eterno, a fim de abençoá-lo, e multiplica sobre si o que já havia prometido a ele. Quando aquilo que estamos fazendo vai de encontro ao que o Eterno espera que fazemos, como, por exemplo, não mentir, abrem-se, multiplicam-se as bênçãos sobre nossa vida. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Eterno o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Isso demonstra, mais uma vez para nós, que a obediência aos mandamentos do Eterno
realmente liberam a nossa vida para a vinda das suas promessas. Vou contar mais um casinho para vocês. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que o calor está muito. Uma vez eu comprei um terreno e dividi ele em 12 lotes de aproximadamente 1.000 metros. E na época, isso já tem uns bons anos, as pessoas faziam na marra. Não legalizava nada. Simplesmente fazia, vendia, ia embora e ficava por isso mesmo. Eu falei, eu não vou fazer assim. Aí fui na prefeitura, levei 1 ano e pouco, em resumo, para fazer tudo certinho. E a última coisa, eu teria que ir na Câmara dos Vereadores e apresentar o projeto para ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, e até isso eu fiz. Fiz tudo que deveria ser feito. Aí pus um corretor, fiz anúncio, naquela época, folheto. Passou-se 30 dias, que era o período que eu tinha contratado o corretor, não vendeu nenhum terreno. Aí, tirei o corretor e fui orar a Deus. Senhor, todo mundo faz tudo errado, em uma semana, 10 dias, vende tudo, e eu estou aqui, fiz tudo certo, e não vendo um terreno, nem proposta, nem, às vezes, a pessoa conversar com o corretor no telefone, nem lá ele não ia. O que está de errado? Ele falou assim, sua fazenda tem uma área cercada que não é sua. Eu falei, não. Uma área cercada que eu nem sei, porque eu tinha comprado e do jeito que estava, ficou. Aí eu estava apertado, porque já tinha gasto dinheiro com esse loteamento, mas fui atrás de um topógrafo, falei com ele assim, olha, tá aqui a planta, preciso que você confira todas as metragens, mas eu não tenho dinheiro para te pagar agora, eu só pago depois que vender o terreno. Ele falou, não tem problema não. Então tá bom. Aí fez a medida toda e realmente uma área de talvez o tamanho desse lugar que estava dentro do meu terreno e não era minha. E aí ele deu a volta à cerca e tirou essa área. Essa área, vamos dizer assim, ela não representava nem 1% da fazenda. Era uma área né, que para mim, não representava absolutamente nada. Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito há muito tempo. E aí, refiz. Na semana seguinte, vendi todos os terrenos. Todos. Inclusive, uma pessoa me ligou da Austrália. Eu estava vindo com a Estela para a igreja, e essa pessoa me ligou, falou assim, é você que está vendendo um terreno, tal. Falei, é. Ele disse, olha, eu estou aqui na Austrália, sou brasileiro, estou aqui há 5, 6 anos, e me falaram sobre esse terreno, que é muito bom, não sei o quê, eu queria comprar 3. Falei assim, mas peraí, você vai comprar 3 sem ver? Ele falou, já me falaram que é bom, e eu sei que você é uma pessoa correta, não vai ter problema não.
me passa o número da sua conta que eu vou depositar. Aí eu falei assim, peraí, você não tem nenhum parente aqui que pode vir, ver seu terreno, ver se é isso, mandar foto para você e tudo, você vai comprar assim no telefone, 3 terrenos, sem nada, não é um jantar não, é muito dinheiro. Não tem problema, me dá o número da sua conta que eu vou depositar. Ah, tá bom. Aí dei o número da conta para ele, desliguei o telefone e falei, isso aí é trote, só se for doido, ou é trote ou é doido. Não sobra outra alternativa. Era um domingo e tal. Na segunda-feira eu nem mexi com o banco, nem nada. Na terça-feira eu olho, está lá o dinheiro depositado. Falei, gente, fiquei um mês, mais uns 15 dias para refazer a cerca, as coisas todas lá. Não vendi nenhuma proposta, nada. Obedeci aquilo que o Senhor falou e não sabia, do meu coração, não sabia que aquilo não era meu. E na semana seguinte foi uma avalanche, e se eu tivesse mais 12, teria vendido os 24. Vendeu tudo em uma semana. Então, quando a gente obedece, a gente anda certinho, a gente se preocupa em acertar, em agradar ao Senhor, a bênção vem, porque ela já está escrita. A gente tem que destrancar essa bênção com a obediência. Mas com o enriquecimento de Isaac, começou a surgir também outros problemas de uma pessoa que era muito rica. Os pastores empregados de Isaac começaram a ter problemas com os pastores lá de Gerar. Porque o pasto era um só, a água era uma só, cada um queria ficar com o melhor de cada coisa. Então começou a dar desentendimento. Então, Isaac e aqueles que o acompanhavam saem de Gerar e vão para Berseba. E ali acontece algo extraordinário. Os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. O Talmud diz, eu pus aqui porque eu achei interessante, se uma pessoa disser, labutei, quer dizer, trabalhei, mas não encontrei, não acredite. Porque se você trabalha, se você não desiste, se você vai em frente, tem uma vida reta com o Senhor, de obediência e santidade, você vai achar. Agora, o Eterno é visto por Isaac. Ele estava diante de Isaac a fim de se tornar a solução daquele problema atual que Isaac tinha. O Eterno diz a Isaac que ele é Elohim, o Deus Criador, o Deus que apareceu ao seu pai Abraão. Ele diz que seria com Isaac, que abençoaria Isaac, que lhe daria os dons para ser próspero, bem-sucedido e fecundo, e que ele teria sua descendência multiplicada pelo amor de seu pai Abraão. Todos esses fatos ilustram algo que já sabemos, mas talvez nem sempre damos a importância devida. A obediência ilimitada traz sobre nós os recursos ilimitados e as bênçãos ilimitadas do Eterno. E lembre-se que nas Escrituras existem 8.000 promessas.
das mais variadas formas de ajudar a nossa vida. E enquanto isso acontecia, Abimeleque previa o que deveria acontecer, uma aliança com Isaque. E apareceu-lhe o Eterno naquela mesma noite e disse: Eu sou o Elohim de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Eterno e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe, e disse-lhe Isaque, por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Eterno é contigo, por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Eterno. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. A intenção de Abimeleque de fazer uma aliança era que ele temia, porque Isaque estava crescendo tanto que isso trouxe um certo incômodo para ele quanto à segurança do seu povo. E Abimeleque, nessa conversa com Isaque, ele confessa duas coisas importantes. A primeira é, havemos visto, na verdade, o Eterno é contigo. Aqui temos novamente o tetagrama, na Bíblia em hebraico, no original, e isso nos diz que Abimeleque reconhecia que ao lado de Isaque estava aquele que se torna aquilo que Isaque necessitava. E que quando Isaque clamava a esse Deus, Deus respondia. Em segundo lugar, Abimeleque confessa que necessita fazer um pacto com Isaque. A palavra pacto é brit, ou pode ser lido também como berit. Significa pacto feito com derramamento de sangue. E Abimeleque inclui nesse pacto, haja agora juramento entre nós, e te façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. E ele confessa que Isaque é bendito do Senhor, aqui no texto que nós acabamos de ver. Aqui aparece novamente o tetragrama. Quando aparece esse tetragrama, significa aquele que se torna o que você necessita. Tinha dado poder a ele de ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Tudo isso é selado com um banquete. O banquete, na antiguidade, era usado a fim de reconciliar pessoas inimigas. Acho que até hoje, né? Nesse caso, a aliança foi confirmada entre eles,
e os ânimos foram apaziguados através dessa comunhão de comer juntos. Nós, uma vez por mês, fazemos, né, um almoço, celebrando aqui a congregação. Também esse propósito de congregarmos juntos, né, de apaziguarmos aquele que tem uma diferença com o outro, né? Isso é bíblico, isso é muito bom. Em seguida, aparecem 2 versículos sobre Esaú. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. Esaú, de forma contrária ao que fora ensinado a ele, toma por esposas mulheres que não temem nem conhecem o eterno Deus e o Deus de seus pais. Como diz o texto, elas tornaram-se amargura de espírito para Isaque e Rívca, pois certamente conduziam Esaú por caminhos que não eram agradáveis ao Senhor. E na sequência, nós temos o pedido de Isaque feito ao seu primogênito, que era Esaú, para que lhe faça um guisado, a fim de que Isaque possa abençoá-lo antes da sua morte. E enquanto Esaú sai para caçar um animal, Rívca chama Isaque, chama Jacob no canto e fala com ele o que vai acontecer. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. É interessante que ontem a Estela tinha acabado de ler a Paraxá, e falou assim, nossa, mas como que Deus abençoa a Rebeca? Ela atrai o marido, ela é passional, falei, Estela, Deus tem que cumprir os propósitos dele. O propósito dele só se cumpriria se Jacob fosse abençoado. A gente às vezes vê a coisa só como um lado, mas Deus, para fazer as coisas, muitas vezes, né? Lá em guerras, né? Tem guerras que ele manda matar crianças, mães, pais, filhos, animais, não deixar nenhum, exterminar todos. Tem um motivo. Os motivos de Deus são sempre bons. Então, nós temos que ter uma visão aberta. Se Rívca não faz isso, nem existiria o povo de Israel. Então, Deus faz qualquer coisa para cumprir os seus propósitos. E basta a nós, entendendo ou não, aceitar. Rebeca quer que Jacob receba a bênção de Isaque, e não Esaú. Ela deseja que Isaque receba o poder dado para ele ser próspero, bem-sucedido e fecundo, pois certamente ela tinha discernido na sua mente que Jacob seria chamado a gerar os filhos de Israel. E aí, Jacob argumenta
Então disse Jacob a sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como um enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Olha a resposta de Rebeca. A palavra maldição quer dizer ser afastado da escolha divina. Olha que Jacob não seria mais incluído, se a bênção não vem para ele, nos planos de Deus. Isso nos mostra a força do relacionamento entre o Eterno e Jacó. Ele não queria ser excluído dos planos que Deus havia traçados para ele. E a resposta de Rebeca é: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha avó. Ela trouxe a maldição para ela: se o Senhor não concordar, se o que eu ouvi está errado em fazer isso, então que a maldição caia sobre mim. Ela assumiu todo o risco de ser amaldiçoada para cumprir a palavra de Deus. Ela assumiu a maldição sobre ela, se o plano desse errado. E Jacó faz exatamente o que é dito por sua mãe. O resultado é que Jacó recebe uma das mais belas, uma das mais poderosas bênçãos que um homem pode receber na sua vida. Assim, pois, te dê Elohim do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa bênção, ela é completa sobre a vida de Jacó, não falta nada. Inclui a provisão do céu, inclui supri-lo no reino espiritual, inclui fartura, abundância da terra, de produtos, do seu trabalho, e que ele seria abençoado e teria a terra onde quer que estivesse. Aqui a terra produz para ele de forma natural a abundância de trigo e mosto, que representa a provisão diária, e o vinho, a alegria da vida. Aqui Deus está dizendo que ele nunca necessitaria e nunca cessaria de abençoar a ele e os seus descendentes. Algo mais profundo: o Eterno lhe outorga autoridade sobre seus irmãos, que deveriam se curvar diante dele. Isso equivale a dizer que os judeus receberam autoridade sobre os povos árabes, que são seus irmãos, e que devem curvar-se a eles, gostem disso ou não. E a palavra completa com uma repetição de Gênesis 12, 3. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. A palavra maldito, klala, significa prender por encantamento, cercar com obstáculos,
deixar sem forças para resistir. Isso significa que todos os que amaldiçoam a Israel ou aos judeus recebem do Eterno a punição de serem presos pelos encantamentos das trevas, além de serem cercados de obstáculos e também de serem deixados sem força para resistirem ao mal. Isso tudo porque entram em conflito com aqueles que deveriam abençoar. E quando isso acontece, há uma reciprocidade no reino espiritual. E quando essas pessoas abençoam, são abençoadas e recebem poder para serem prósperas, bem-sucedidas e fecundas em todos os aspectos da sua vida. Foi justamente por isso que eu disse que esta bênção que foi dada a Jacó, é uma das mais completas que existem nas Escrituras. O que todos nós tenhamos discernimento de que quando nos posicionamos ao lado do Eterno, abençoando a Israel, abençoando o povo judeu, a consequência é que somos liberados no mundo espiritual e recebemos o poder que precisamos para triunfarmos. Quando nos posicionamos do outro lado, do lado contrário, estaremos muito próximos da nossa derrota, da falência dos nossos projetos, pois o inferno terá livre acesso a nós, através de nossas atitudes contra os mandamentos do Criador. Após Jacó ter tomado a bênção de Esaú, este chega a um local que está Isaac e Esaú e recebe a triste notícia: eu estabeleci teu Senhor, dele todos os teus irmãos como servos, e o provi de mantimentos, de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: é, pois, tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu, tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Após esse fato, as relações entre Esaú e Jacó ficaram bastante abaladas, pois Esaú queria a qualquer custo a morte de Jacó, que o tinha enganado 2 vezes. Sabendo disso, Isaque envia Jacó para Padã Arã, a fim de tomar uma esposa, uma mulher que fosse da sua família. Isaque não queria que Jacó seguisse os passos de Esaú, casando-se com uma mulher que não conhecia
o Eterno. E quando ele envia Yaakov, as suas palavras novamente demonstram com quem que está as bênçãos de Deus. E Ele, o Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Elohim deu a Abrão. A primeira coisa que Isaac diz a Yaakov é que ele o faça Barak. Além disso, ele chama sobre Yaakov a bênção da frutificação, que em hebraico é para frutificar, ser fecundo e ramificar. E isso nos dá a ideia de que através da descendência de Yaakov, Israel se espalharia como ramos de uma árvore por toda a terra. E além disso, o Eterno os faria multiplicar onde quer que fossem plantados, mantendo sempre o caráter de povo, né? Igual cantamos aqui, em hebraico, povo de Israel. Essa palavra, ela é usada exclusivamente para designar o povo de Israel. Então, Israel se tornaria uma multidão de povos em todo o mundo. Isso realmente cumpriu-se e vem se cumprindo até hoje, pois os judeus que voltaram a Israel a fim, né, de comporem a nação de Israel, hoje provém de 127 nações do mundo. O restante da promessa nos fala que Israel possuiria a sua herança. Eles receberiam as bênçãos e também a herança para possuir a terra. Isso nos mostra que Israel receberia do Eterno autoridade para desalojar da terra todos aqueles que ali estavam, pois a mesma fora dada a Abraão como uma possessão eterna por Elohim, o Criador dos céus e da terra. Isaac faz exatamente como ordena o seu pai, vai para Padã Arã em busca de uma esposa, e Esaú faz exatamente o contrário. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Yaakov e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Yaakov obedecer a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Novamente, fica explícito aqui que Isaac estava honrando seus pais através da obediência, e Esaú fazia exatamente o contrário e receberia o seu prêmio por essa atitude. Que o Deus do Eterno nos ajude a compreender os seus objetivos, que jamais podem ser frustrados em tempo algum. E que, se não concordamos com o que ele nos manda, mesmo assim, devemos obedecer. Shabbat Shalom. Vamos